Olá pessoal, tudo bem? Então, turma, vamos iniciar aqui a nossa primeira aula dentro do módulo Muro de Arrimo, tá ok? Essa aula ela vai compreender o conteúdo empuxo de terra, tá ok? Nesse caso, essa aula de agora ela vai ser a parte um dessa aula sobre empuxo de terra, em que nós teremos também uma aula seguinte, que vai ser a parte 2, para ela não ficar muito longa e você ir pegando passo a passo os conceitos de empuxo de terra, tá ok? Posteriormente, eu vou passar para vocês alguns exercícios, eu vou resolver alguns exercícios, vou passar outros para vocês também sobre empuxo de terra. Por quê? Porque para que você tenha uma grande aptidão em fazer o dimensionamento de uma estrutura de muro de arrimo, uma estrutura de contenção, é muito importante que você saiba os conceitos, o cerne do conhecimento de empuxo de terra, tá ok? Então vamos lá. Essas três imagens que eu trago aqui para vocês, essa imagem à esquerda é uma estrutura de contenção em estaca prancha, que é o módulo seguinte, mas para que você consiga fazer o dimensionamento da estaca prancha, você também necessita ter o conhecimento de empuxo de terra, tá? Essa figura à direita é uma estrutura, outra estrutura de contenção, que agora é um muro de arrimo, tá? Também chamado de gabião. A gente vai ter uma aula sobre os tipos de estrutura de contenção, que eu também vou passar para vocês, os tipos, tá? Esses são somente dois. E aqui uma figura básica sobre alguns cálculos que devem ser realizados para a gente fazer o dimensionamento, mas isso não vai ser nessa aula de agora, tá ok? Então vamos lá. Primeiramente, eu vou passar alguns conceitos para vocês sobre o empuxo de terra, tá bem? Então vamos lá. Primeiramente, o seu conceito. O que é o empuxo de terra? Nada mais é, pessoal, que uma força horizontal, essa força horizontal que é produzida por uma massa de solo sobre estrutura de contenção. O que isso quer dizer? Da mesma forma que lá em Mecânica dos Solos 1, no começo do conteúdo de Mecânica dos Solos 1, quando você calcula as tensões verticais, que é um tipo de tensão aplicada pela massa de solo, nós também temos tensões horizontais. A tensão que você calcula em Mecânica dos Solos 1 é a tensão vertical, certo? E o empuxo de terra é a tensão horizontal, tá ok? E aí, continuando, qual a importância da sua determinação? Como eu falei no primeiro slide, na capa, né, ela é importante para projetos de estrutura de contenção, seja muro de arrimo, que é o que eu vou mostrar para vocês nesse módulo, seu dimensionamento. O dimensionamento também destaca prancha, que eu vou passar no próximo módulo, parede de subsolo e etc. Então, em qualquer estrutura de contenção onde ela vai conter uma massa de solo, os conceitos de empuxo de terra e os seus cálculos são essenciais para você conseguir fazer um dimensionamento satisfatório e seguro, tá ok? Continuando, aqui eu trago para vocês três estruturas de contenção. Primeiramente, uma estaca prancha, em que aqui no caso ela está em contato com a água. Na figura anterior na capa, ela não tinha contato com a água. Uma das vantagens da estaca prancha, que você vai saber mais no módulo de estaca prancha, o módulo seguinte, é que ela é uma estrutura que pode estar em contato com a água, tá ok? Aqui nós temos uma estrutura de contenção em muro de arrimo, que é o muro de concreto de gravidade, também chamado de ciclópico, tá? E aqui outro tipo de muro de arrimo, que é o muro de gabião, de pedra, que cada um desses possui as suas características que você vai saber um pouco mais nas próximas aulas, tá ok? Aqui é só para representar onde o empuxo de terra vai existir, tá? Continuando, aqui eu trago agora outras figuras. Eu trouxe essas quatro figuras aqui, que é da mesma obra, porque são representantes de uma obra lá na cidade de Natal, tá? Aqui ao fundo, aqui, nessa figura à esquerda superior, nós temos esqueci o nome desse estádio, o Arena das Dunas, né? Esse estádio Arena das Dunas é lá da cidade de Natal, que foi onde eu fiz o meu mestrado de 2016 a 2018. E aí teve como uma das obras para a Copa do Mundo, foi necessário executar uma estrada para facilitar a locomoção dos veículos na região, e aí foi feito numa estrutura de contenção de uma estrada, em que, como observado aqui na sequência, nós temos aqui à esquerda inferior o início da sua construção, a escavação, a sua contenção, aqui as estacas sendo cravadas, você vai entender um pouco mais sobre estaca prancha no módulo seguinte, aqui elas já galvanizadas, já o projeto finalizado, eu já passei muitas vezes nessa rua aqui, é muito bonito de se ver. E aqui o seu projeto em planta, né, em que você
faz os seus cálculos de estrutura de contenção a partir dessa figura ilustrativa aqui. Ou seja, o empuxo de terra é extremamente importante para muitas obras geotécnicas, como essa, por exemplo, tá? Agora a gente vai para os tipos de empuxo, tá? Os tipos de empuxo são três. Nós temos o empuxo no repouso, empuxo ativo e empuxo passivo. O que cada um deles quer dizer? Vamos lá. Primeiro, o empuxo no repouso. O empuxo no repouso, o próprio nome já diz, ele está em repouso estático, uma condição chamada de geoestática. Geo por quê? Porque é o solo, né? Estático porque ele está imóvel, sem deformação, tá? Neste caso, ele também é chamado de equilíbrio estático. Por quê? Porque a massa de solo não sofre deformação, tá ok? E aí tem-se algumas características para que o solo esteja no empuxo com o equilíbrio estático, o equilíbrio elástico, ou seja, no empuxo no repouso. E que quais são essas condições? É, o terreno horizontal ele tem camadas, o terreno é horizontal, primeiramente. As subcamadas são horizontais e temos pouca variação das propriedades do solo na direção horizontal. Aqui eu ilustro um exemplo, por exemplo. Um exemplo, por exemplo, é bem redundante, mas tudo bem. Que o terreno ele é na horizontal, a sua superfície. Caso tivesse outras camadas de solo aqui, elas teriam que ser mais ou menos horizontais para que o solo esteja numa condição estática, tá ok? No empuxo, no repouso. E aí, numa determinada profundidade, nós temos as suas respectivas tensões verticais, que é o que você já aprendeu em Mecânica dos Solos 1, caso você tenha pego já essa disciplina na graduação, em que você calcula a sua tensão vertical. E, além da tensão vertical, nós temos a tensão horizontal, tá? Como recordação, tensão vertical nada mais é do que o peso específico do solo vezes a sua profundidade. A profundidade em que você está calculando a tensão vertical, também chamada de gama H ou gama Z. Eu costumo chamá-la de gama H, tá? Enquanto que a tensão horizontal, qual que é a sua formulação? É bem simples, é isso daqui, ó. A tensão horizontal sigma H nada mais é do que a tensão vertical que você já calculou vezes um coeficiente. Esse coeficiente ele pode ser chamado de coeficiente de empuxo no repouso, ativo ou passivo. Como aqui é representado por zero, é o coeficiente de empuxo no repouso, tá ok? Então, para calcular a tensão horizontal neste caso aqui, com essas condições, né, o empuxo no repouso, você calcula a tensão horizontal fazendo o cálculo da tensão vertical primeiramente, e depois você calcula, multiplica, faz o produto vezes o seu coeficiente de empuxo no repouso, tá? E aí nós temos também outro ponto interessante. Quando você vai calcular as tensões verticais, muito provavelmente o seu professor, espero eu, né, ele tenha cobrado, além de você calcular a tensão vertical, tenha pedido também para você fazer o diagrama das tensões verticais, né, que conforme aumenta a profundidade, vai ter um aumento gradativo da tensão vertical, que também, se tiver nível d'água, também vai aumentar a pressão da água, a tensão total, tensão efetiva e etc. No caso da tensão horizontal, nós também temos um diagrama, mas esse diagrama é para as tensões no eixo horizontal, tá ok? Como observado aqui, ó, nessa figura ilustrativa à direita, conforme você aumenta a profundidade, essa tensão horizontal ela vai aumentando gradativamente, tá ok? E aí, aqui nós temos dois diagramas, um diagrama aqui e o outro aqui. Esse primeiro aqui ele é representado pela pressão neutra, aqui, ó, gama sub, né? Então quer dizer que o solo está submerso aqui nesse caso. E aí, para fazer o cálculo dessa tensão vertical, dessa tensão horizontal, o ponto máximo dela, é como eu falei para você no slide anterior, que é isso daqui, ó. Você pega a tensão vertical vezes o coeficiente de empuxo no repouso. Aqui está ilustrado a tensão vertical por gama H. Esse gama vezes H nada mais é do que a tensão vertical. Essa tensão vertical multiplicada pelo K0, coeficiente de empuxo no repouso, nos dá o maior valor da tensão horizontal. E aí, para maior profundidade, que no caso aqui é o H, tá? E aí, outro ponto importante, que além de fazer esse diagrama, você precisa também saber o ponto da concentração desse empuxo. Como assim, professor? Concentração.
Quando você está na disciplina de isostática, quando você está calculando as reações de apoio em estrutura isostática, quando você tem dois apoios, um de primeira classe e outro de segunda classe, normalmente, quando é condição isostática, você tem o quê? Pode acontecer de você ter algumas cargas distribuídas naquela viga, tá? E aí, como é que você concentra aquela carga distribuída numa viga? Você precisa saber qual o formato da distribuição daquela carga, né? Se ela for uma carga distribuída no formato retangular, a sua carga concentrada vai ser aonde? No meio da estrutura, no meio da carga aplicada distribuída, né? Enquanto que, se ela for uma carga distribuída com formato triangular, onde é que vai se encontrar a concentração dessa carga? A um terço da sua altura, né? A única diferença é que nessa estrutura aqui, essa carga distribuída, ela está, entre aspas, deitada, né? Na viga, né, você faz os seus cálculos das reações de apoio, essa carga distribuída aqui em formato de triângulo, ela está em pé, né? Vamos dizer assim, que essa base, que é essa altura dela aqui, na verdade, na estrutura de isostática, esse daqui representa a base dela, certo? Enquanto que isso aqui é a altura, tá? Nesse caso, aqui é a base, mas você tem que entender que o conceito de concentração de carga é o mesmo. Olha aqui, ó, H sobre 3. Então, você divide a sua altura sobre 3 e essa distância que você calculou de H sobre 3, ela se encontra a partir dessa base aqui. Então, por exemplo, se eu tenho 3 metros de profundidade, se eu fizer 3 por 3, eu vou encontrar 1. Esse valor aqui, ó, esse H sobre 3 aqui, representado por 1, é esse valor aqui. Então, o ponto de aplicação desse empuxo concentrado é nessa localização aqui. E esse cálculo ele é de extrema importância, pessoal, porque ele vai nos denotar, vai nos permitir calcular os momentos incidentes na estrutura de contenção. Lembra que você também na disciplina de isostática ou mecânica técnica, seja lá o nome da sua disciplina, quando você vai calcular as reações de apoio, você precisa calcular os momentos. Então, aqui é o mesmo conceito, tá? A única diferença é que lá ele está em um eixo e aqui está como se fosse deitado, tá ok? E aí, voltando ao coeficiente de empuxo e repouso, nós temos alguns valores característicos, tá? Esses aqui são valores retirados de uma bibliografia de Jerkovic, 2016. Inclusive, eu vou recomendar para vocês esse livro aqui que eu tenho, que é um livro muito bom sobre estrutura de contenção. Depois eu vou tirar uma foto e mostrar para vocês em alguma aula posterior, quando for fazer o dimensionamento da estrutura de contenção, tá? E aí, alguns valores característicos do coeficiente de empuxo e repouso são esses aqui, ó. Para areia fofa, 0,55, para areia densa, 0,4, argila de alta plasticidade, 0,65 e argila de baixa plasticidade, 0,5. Esses são alguns valores da literatura, tá ok? E aí, agora a gente vai para o empuxo ativo. O que é o empuxo ativo, pessoal? No caso, nada mais é que uma situação em que a massa de solo sofre um alívio de tensão horizontal. Devido ao quê? Devido ao afastamento da estrutura de contenção. Neste caso, ocorre uma deformação lateral de extensão do solo. O que você tem que imaginar para entender um pouco mais sobre isso, que eu vou explicar em figuras seguintes. Que você tem uma estrutura de contenção e que essa estrutura de contenção, para que exista um empuxo ativo, para que ele seja ativado, essa estrutura de contenção tem que se deslocar no sentido de distanciar do solo. Quando isso acontece, aquela compressão que a estrutura de contenção está causando no solo, ela diminui. Por conta dessa compressão diminuir, o que vai acontecer com a tensão horizontal? Vai ocasionar um alívio de tensão, ou seja, a tensão horizontal ela vai diminuir, tá? E aí, o que acontece com a deformação do solo? Ele sofre uma extensão lateral, ou seja, ele estica, entre aspas, ele estica, tá ok? E aí, em terceiro lugar, nós temos o empuxo passivo. Nesse caso, o empuxo passivo é o contrário. A estrutura se move em direção ao solo. E o que isso acontece? Nessa situação, o solo sofre uma compressão. Havendo essa compressão, o que acontece? Vai ter, consequentemente, um aumento dessa tensão horizontal. Imagina você ter uma estrutura de contenção e ela vai se movendo em direção ao solo. Esse solo ele vai ser comprimido e, por conta dessa compressão, vai acontecer um aumento da tensão horizontal, tá ok? Aqui eu vou explicar para vocês um pouco mais como é que funciona isso. Essa figura aqui
é uma figura ilustrativa de uma estrutura de contenção, com as características do solo, as características do concreto, né, feito para fazer a contenção, o solo aqui com a sua respectiva inclinação, que inclusive foram exercícios que eu apliquei na minha última turma de barragens e obras de terra, que inclusive eu cobrei em exercício, cobrei em provas o seu dimensionamento e vou passar aqui também para vocês quando a gente tiver nas aulas de dimensionamento de estrutura de contenção, no caso agora muro de arrimo, tá? E aí, qual a diferença, mostrando numa figura ilustrativa, do empuxo ativo para o passivo? Vamos lá. Primeiramente, essas setas representadas no sentido para a esquerda, quer dizer o quê? Essa estrutura de contenção, ela se move em direção a distanciar, no sentido de distanciar da massa de solo. O que isso significa? É um empuxo, desculpa, aqui era para ser um empuxo ativo, perdão, tá? Aqui é um empuxo ativo, em que a estrutura de contenção ela se distancia dessa, dessa, dessa massa de solo, né? Havendo uma extensão dessa massa de solo. Deixa eu só corrigir aqui rapidamente essa aula, só um minutinho aqui para acontecer aqui agora. Os dois estavam como passivo. Deixa eu colocar aqui ativo, antes que eu me esqueça. Ativo, isso, salvar aqui, certo? Vamos lá. Então, voltando aqui eu tenho o empuxo ativo, tá ok? E aí, o solo, por conta dessa estrutura de contenção, deixa eu colocar aqui o mouse aqui do jeito certo, isso. Por conta dessa estrutura de contenção, ela distanciar do solo, vai haver uma descompressão. Por haver uma descompressão, vai acontecer um alívio da tensão horizontal, ou seja, ela vai diminuir, tá? Em contrapartida, quando a estrutura de contenção se mover em direção à massa de solo, o que essa estrutura de contenção vai fazer? Ela vai comprimir o solo. Nesse caso, acontece a ativação do empuxo passivo, em que, nesse caso, por conta dessa compressão da estrutura de contenção em direção à massa de solo, ele vai comprimir e aumentar a sua tensão horizontal, tá ok? Então, esses são os conceitos de empuxo em repouso, que é o que eu falei anteriormente, e esses outros dois que são os mais importantes, o empuxo ativo e o empuxo passivo, tá bem? Então vamos lá. Agora vou falar para você sobre a magnitude, o nível dos deslocamentos para que seja mobilizado o estado ativo e o estado passivo, tá? Antes de mais nada, voltando para essa figura aqui, você acha que é mais fácil acontecer a ativação do empuxo ativo ou do empuxo passivo? Em teoria, é mais comum de acontecer a ativação do empuxo ativo, porque é mais difícil da estrutura, é mais fácil a estrutura de contenção se mover numa direção contrária à massa de solo do que se mover em direção ao solo, tá? E aí isso pode ser explicado, além de outras maneiras, por meio do nível dos deslocamentos para a mobilização desses dois tipos de empuxo, tá? Como observado aqui, ó, retirado da bibliografia de Showes e Showes, eles dizem que para a mobilização do estado ativo e passivo para diversos tipos de solo, nós temos o seguinte, por exemplo, um solo não coesivo denso. Ou seja, nós temos para a ativação do estado ativo, a magnitude desses deslocamentos tem que ser de 0,0005 H. E para a mobilização do estado ativo, nós temos 0,005 H. Então, supondo que eu tenho uma estrutura de contenção de 10 metros, vamos supor, para que o estado ativo seja alcançado, eu vou pegar 10 metros vezes este valor para mobilizar o estado ativo e colocar 10 aqui vezes este valor para mobilizar o estado passivo. Observe que para que o estado ativo seja alcançado, o nível de deslocamento dessa estrutura é bem menor do que para que seja alcançado o estado passivo. Ou seja, os níveis de deslocamento para que o estado ativo seja alcançado para diversos tipos de solo é bem menor, às vezes 10 vezes menor, por exemplo, do que no caso do empuxo do estado ativo, do estado passivo, que você vai entender um pouco mais, um pouco melhor quando a gente for fazer o dimensionamento na prática, né? Pegar um papel e uma caneta e uma calculadora, você vai entender um pouco mais sobre esses conceitos. Agora você pode ficar um pouco aéreo, mas não se preocupe, tá? E aí, outra forma de explicar essa questão da mobilização do estado ativo e passivo, a gente pode também observar a partir da análise dos ciclos de Mohr que nós temos, tá? Então vamos lá, vamos passo a passo. Primeiramente, eu trago essa figurinha aqui, ilustrativa, em que nós temos os dois casos. Quais são? Se a estrutura de contenção se mover para a esquerda, está ativando o empuxo ativo. E se ela se deslocar para o lado direito, ela vai estar comprimindo o solo,
consequentemente vai estar ativando o empuxo passivo, ok? Então vamos lá, feito essa primeira consideração, vamos aqui para o círculo de Mohr e para a envoltória de resistência do solo. Caso você já tenha estudado o módulo resistência do solo, que dentro do nosso curso online de geotecnia, para alunos e profissionais, você já sabe o que significa um pouco essa figura. Nós temos aqui a envoltória de resistência, que representa a resistência do solo, e nós temos aqui de 3 círculos de Mohr, um bem pequenininho, um mediano e um terceiro. Esses círculos de Mohr, eles são representados pelas tensões verticais e horizontais que existem no solo, tá? Que podem ser obtidas, por exemplo, no estado triaxial, que eu já expliquei para vocês. Então vamos lá. Vamos em 3 situações. Nós temos aqui 1, 2 e 3. A primeira situação, pessoal, é uma situação em que o solo se encontra no empuxo em repouso, numa pressão em repouso, ou seja, ela está sem deformação, ela não sofre deformação nesse nível de tensão. Lembrando que o ponto direito desse círculo de Mohr representa a tensão principal, σ1, e a menor tensão, aqui ó, lembrando que no eixo X nós temos a tensão normal, tá? Então, essa tensão normal aqui deste lado direito, neste primeiro círculo de Mohr, é a tensão principal maior, σ1, e aqui a tensão principal menor, σ3, tá? E aí, nesta primeira situação, podemos partir para outras duas situações, para a situação 2 e para a situação 3. Vamos primeiro para a situação 2. Observe que nós temos o círculo de Mohr aqui neste nível, e o que acontece, como eu falei para vocês, quando o solo começa a se deslocar, quando a estrutura começa a se deslocar para a esquerda. O que acontece com a tensão horizontal do solo que eu falei para você? Acontece um alívio de tensão, um alívio de pressão, e consequentemente a tensão horizontal ela diminui ou aumenta? Ela diminui por conta desse alívio de tensão. E por conta dessa redução dessa tensão horizontal, ela vai diminuindo gradativamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que a tensão vertical, que é essa desse ponto aqui, ela se mantém constante, e essa tensão horizontal aqui, ela vai diminuindo. Então, conforme ela vai diminuindo, vamos criando ou vai sendo criado outros círculos de Mohr gradativos em que eles vão diminuindo cada vez mais a tensão horizontal e, consequentemente, aumentando o raio desse círculo de Mohr ou o seu diâmetro, seja lá o que você acha mais interessante falar. Eu gosto de falar que aumenta o seu raio, tá? Então, vai aumentando o raio desse círculo de Mohr, vai aumentando gradativamente até o ponto em que esse círculo de Mohr ele toca a envoltória de resistência. Quando ele toca a envoltória de resistência, ele está na iminência do solo entrar em colapso, ou seja, ele ser cisalhado, porque no momento em que um círculo de Mohr toca a envoltória de resistência, quer dizer que ele está num estado de tensão vertical e horizontal, em que aquele nível de tensão dentro daquela massa de solo, naquela profundidade, ele está na iminência de entrar em ruptura, porque ela está tocando a envoltória de resistência. Caso você esteja um pouquinho perdido quanto a esses termos que eu falo, envoltória de resistência, etc., volte para as aulas dentro do modo de resistência do solo, tá? E aí, nesse ponto, quando o círculo de Mohr alcança esse ponto, que é representado pelo círculo 2, a gente está na pressão ativa, ou seja, o estado ativo está alcançado, ele foi ativado, tá? E aí, em contrapartida, nós temos a outra situação em que a estrutura de contenção se move em direção à massa de solo. O que acontece com a tensão horizontal nesse caso? Primeiramente, acontece uma compressão dessa massa de solo e, por conta disso, a tensão horizontal vai aumentar. Neste caso, acontece uma peculiaridade, um fenômeno muito interessante, que é o seguinte. Aqui nós voltamos novamente para o ciclo de Mohr representado 1, e aí nós temos a tensão vertical, tá? E a tensão horizontal. O que eu falei quando acontece a estrutura de contenção se mover em direção ao solo? A tensão horizontal ela vai aumentando. Então, conforme ela vai aumentando, inicialmente esse ciclo de Mohr ele vai diminuindo o seu raio. Ele vai diminuindo, 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 até um ponto em que a tensão vertical e tensão horizontal elas são iguais. E aí chega um ponto em que o ciclo de Mohr começa novamente a aumentar o seu raio. Mas o interessante é que a partir desse momento, ele começa a aumentar o seu raio em que a tensão vertical agora ela é menor do que a tensão horizontal.
essa tensão horizontal que estava aumentando aqui, a partir desse ponto, ela foi diminuindo esse raio desse círculo de Mohr. E aí, a partir desse ponto em que as tensões horizontais e verticais são iguais, a tensão horizontal começa a ficar maior do que a vertical, gradativamente, até o ponto em que exista um círculo de Mohr, em que, a partir dessa tensão horizontal deste ponto aqui, e essa tensão vertical que ficou constante, esse círculo de Mohr correspondente, ele toca a envoltória de resistência do solo. E, novamente, esse estado de tensão que o solo representa aqui para esse círculo de Mohr é aquele em que o solo está na iminência, novamente, de entrar em colapso, ou seja, cisalhar, tá? E aí, nesse caso, foi ativada o estado passivo do solo, ou também chamado de pressão passiva, em que nós temos aqui γZ ou γH, tá? Que é a tensão vertical, vezes o coeficiente de empuxo, nesse caso, passivo. Nesse caso aqui, desse segundo círculo de Mohr, é a mesma formulação, γH, que é a tensão vertical, vezes o coeficiente de empuxo, mas agora no ativo, tá? E aí, aqui é outra forma de representar, de explicar como que funciona, como que são ativados, né? Como que é o processo, né? A sistemática da ocorrência da ativação do estado ativo, em que o solo, em que a estrutura se desloca para a esquerda e tem um alívio de pressão e uma redução da pressão horizontal, da tensão horizontal, e o segundo caso, que é o estado passivo, em que a estrutura de contenção se move em direção ao solo, temos, consequentemente, a compressão da massa de solo e um aumento gradativo da tensão horizontal, tá ok? E aí, temos também os chamados estados de equilíbrio plástico. O equilíbrio plástico é aquele em que o solo está na iminência de romper, na iminência de cisalhar. E aí nós temos dois limites. O estado limite ativo, em que neste caso a tensão efetiva vertical ela se mantém constante, como eu falei para você, né? Na figura anterior eu expliquei que é essa mesma figura. E a tensão horizontal acontece o quê? Ela diminui gradativamente, ela vai diminuindo, aumentando esse raio do círculo de Mohr até atingir a envoltória de resistência, até atingir essa reta aqui denominada envoltória de resistência, ou seja, estado iminente de ruptura. Neste caso, a tensão horizontal ela é a tensão principal menor na ruptura, que é esse sigma 3 aqui neste ponto, tá? E o segundo é o estado limite passivo. Nesse caso, a tensão efetiva vertical também se mantém constante, aqui novamente neste ponto, e a tensão horizontal, o que ela acontece? Ela comprime, a estrutura comprime essa massa de solo e ela, consequentemente, aumenta gradativamente. O que significa aumentar gradativamente? Vai tendo diversos círculos de Mohr, que, como eu falei, ele vai reduzindo o seu raio até esse ponto em que ela começa a ser a tensão horizontal maior do que a tensão vertical, até atingir a envoltória de resistência, até ter um círculo de Mohr que toca na envoltória de resistência ou atinge a envoltória de resistência. Neste caso, nós temos o estado iminente de ruptura, em que agora temos que a tensão horizontal é a tensão principal maior, ou seja, é o sigma 1 na ruptura. Esse estado limite passivo, ele também tem outra conceituação, também muito citada nas bibliografias, em que é a chamada inversão, uma rotação das tensões principais. Por que uma rotação? Porque a tensão principal maior inicialmente era a tensão vertical e a menor, que é a sigma 3, era horizontal. E aí, no momento da ruptura, nós temos uma rotação. A rotação é por quê? Porque a tensão principal maior passa a ser a tensão horizontal e a tensão principal menor, que é o sigma 3, passa a ser a tensão vertical, tá ok? E aí, para que a gente faça esses cálculos do empuxo ativo e passivo, nós temos duas teorias principais, as mais utilizadas. Nós temos a teoria de Rankine, que temos diversas hipóteses, e a teoria de Coulomb. Neste módulo, eu vou passar para vocês a teoria de Rankine, tá? E ela também vai ser utilizada para fazer os cálculos do dimensionamento da estrutura de contenção, neste caso deste módulo, no muro de arrimo. E no próximo, na estaca prancha. E quais são essas hipóteses que Rankine criou essa teoria? São as seguintes: o solo tem que ser homogêneo, ele tem que ser isotrópico, as mesmas características em todas as direções. Para solos arenosos, considera-se a coesão como zero, a superfície do terreno tem que ser plana e a parede da estrutura de contenção é vertical, ou seja, o contato entre a massa de solo e a estrutura de contenção, esse contato nós temos uma parede vertical.
E, além disso, nós temos que o contato da superfície dessa estrutura de contenção e o solo é perfeitamente liso. O que isso quer dizer? Quer dizer que não temos mobilização de resistência. Assim, a direção do empuxo de terra é paralela à superfície do terreno. Ou seja, isso é uma hipótese simplificadora, isso muitas das vezes não acontece. Nós temos um atrito existente ali, né? Nós temos uma resistência, não é perfeitamente liso, mas a título de facilitar essa hipótese, Rankine fez essa consideração para facilitar o cálculo da estrutura de contenção, do empuxo e, consequentemente, do dimensionamento da estrutura de contenção, tá ok? E aí, aqui eu trago para vocês, para finalizar essa primeira parte do empuxo, que para a gente calcular esse diagrama novamente, nós temos σv, que é a tensão vertical, vezes o coeficiente de empuxo, que pode ser ativo, passivo ou em repouso. No caso do empuxo passivo, como observado aqui, ó, a tensão vertical é γh, a tensão horizontal é a tensão vertical, que é γh, vezes o coeficiente de empuxo ativo, e que esse coeficiente de empuxo ativo, ele é denominado por Ka. E aí, qual o valor da resultante, né, da tensão resultante, que é o empuxo ativo, aquela resultante que a gente faz a sua concentração? Tem essa formulação aqui, ó, que é meio vezes Ka, que é o coeficiente de empuxo ativo, vezes gama vezes H ao quadrado, tá? Essa formulação, inclusive, ela em diversas provas de concurso, ela é cobrada. No e-book que vocês têm, que vocês, caso você não tenha disponível ainda ou vai ter, depende da época que eu publicar essa aula. E o e-book, com mais de 150 questões de concurso resolvida, tem questões em que cobra essa formulação para você fazer o cálculo do empuxo ativo da estrutura de contenção, tá ok? Para o caso do cálculo do coeficiente de empuxo ativo, nada mais é do que a tangente ao quadrado de 45 menos φ, que é o ângulo de atrito, sobre 2. Temos a como explicar como chegou nessa formulação, mas o meu curso não tem essa pegada como uma pegada dentro de uma sala de aula em que nós temos uma aula presencial em que eu explico o cerne desde o começo do cálculo desse Ka. Aqui as minhas aulas são um pouco mais simplificadoras, direto ao ponto, tá? Então, para você fazer o cálculo do Ka, você utiliza esta formulação aqui, tá? E para o caso do empuxo passivo, nós temos as mesmas formulações, a única diferença que muda é que em vez de ser Ka, coeficiente de empuxo ativo, nós temos o Kp, o coeficiente de empuxo passivo. E que o cálculo do Kp, a única diferença, a única coisa que muda na formulação é que agora é um símbolo de mais. No Ka era 45 menos φ sobre 2, para o Kp é 45 mais φ sobre 2, tá? Então, a nossa primeira parte sobre empuxo de terra foi essa aula aqui. Ah, não, temos mais um slide, desculpa, pessoal. E aí, para finalizar, nós temos dentro do diagrama de tensão, além do empuxo ativo não, além do empuxo de terra, que é aquele representado pelo esforço, pela tensão que a massa de solo causa nessa estrutura de contenção, nós também temos o empuxo representado pelo solo. Esse empuxo, pelo solo não, pela água. Esse empuxo representado pela água, ele também tem que ser considerado no cálculo da estrutura de contenção. Inclusive, o fator água, a pressão que a água exerce na estrutura de contenção, muitas das vezes, infelizmente, é o que causa o colapso de uma estrutura de contenção, como a gente diversas vezes vê, infelizmente, nos noticiários aí na TV, na internet, sobre estrutura de contenção entrando em colapso e levando algumas vezes até vidas, tá? E aí, para esse cálculo aqui, eu tirei essa figura do Braja Dias, 2006, que é um livro muito bom sobre mecânica dos solos, em que para fazer o cálculo desse diagrama final aqui, esse cálculo final, nada mais é do que gama H2, que é representado pela espessura da camada 2 do solo, mais o gama H1, que é a espessura da camada 1, vezes o K0, que aqui nós temos representando no estado em repouso. Mas o detalhe aqui o solo tem que ter as mesmas características, porque aqui nós temos o mesmo coeficiente de empuxo, tá? Que é o produto, a soma desses dois produtos vezes o K0. E aqui nada mais é do que essa altura 2 vezes o peso específico da
água, tá ok? Então, os seus cálculos, eles são bem fáceis de fazer o cálculo dos empuxos, mas você tem que entender antes esses conceitos. A gente vai ter nas próximas aulas, eu vou passar para você alguns exercícios, eu vou fazer aqui alguns na aula virtual, vou fazer para você prestar atenção como que ela é feita, e aí vou passar alguns para você tentar fazer sozinho e ir praticando aí, caso você esteja na graduação, você que é profissional, que futuramente pode fazer um projeto desse, caso seja solicitado, ou você que é concurseiro, que também é cobrado em questões de concurso, tá? Então, a parte 1 sobre empuxo de terra foi isso, a próxima aula vai ser a parte 2 também sobre empuxo de terra, tá ok? Então, até a próxima aula e grande abraço!